Oi, gente, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos no Cabicast! Oi, gente, meu nome é João, bom dia. Estou apresentando aqui um trabalho que eu vou apresentar o resto das minhas colegas. Oi, eu sou Ellen. Eu sou a Emily. E eu sou a Daniela. Nós somos estudantes de Medicina Veterinária do 2º ano aqui no NASP e temos o projeto de fazer um podcast sobre a conscientização sobre os animais que normalmente a gente não tem costume, por exemplo, capivaras, esses bichos, como a gente deve lidar em relação a eles, se devemos alimentar e tal. E também tivemos a participação de uma médica veterinária formada. Ela vai se apresentar agora. Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Thaisa Pardini, eu sou médica veterinária há 15 anos, formada pela Universidade Anhembi Morumbi, e eu trabalho com silvestres faz 15 anos. Desde que eu entrei na faculdade, a minha ideia sempre foi mexer com silvestres. Eu cresci numa casa onde meus avós resgatavam muitos animais machucados na rua, entre aves, saruezinhos, e levavam para casa para a gente cuidar e depois soltava. Então eu cresci com essa ideia na cabeça que eu tinha que ajudar a salvar o máximo possível de vidas silvestres. Durante a graduação, eu fiz vários cursos, congressos, tudo voltados para animais silvestres, e depois de formada eu abri a minha clínica. Com a clínica aberta, a gente acaba atendendo cães e gatos também, e eu acabei fazendo algumas pós-graduações voltadas para cães e gatos, mas que eu conseguia fazer e colocar em prática para animais silvestres também. Bom, para a nossa primeira pergunta para a nossa convidada, gostaríamos de perguntar desde quando esse contato com os animais saguis e capivaras veio aumentando recentemente? O que causou isso e desde quando isso acontece? Com saguis e capivaras vem acontecendo nas últimas 2, 3 décadas, decorrentes da urbanização mesmo, da criação de cidades, do aumento da nossa invasão dentro do ambiente deles, né? E os saguis, eles são animais que eles vêm para a proximidade dos humanos por conta da alimentação, né? Eles comem fruta, comem verduras, legumes, então eles acabam interagindo onde tem pomarzinhos, ou as pessoas acabam deixando essa alimentação para eles. E as capivaras, como elas se alimentam de pastagem, a gente tem alguns condomínios de casas e prédios que tem uma quantidade de grama disponível, e algumas são próximas de córregos, lagos. Eles acabam entrando dentro desses condomínios para poder se alimentar, já que a gente está tirando o habitat natural deles. Thaisa, outra pergunta sobre em relação às redes sociais. Muitos vídeos que eu tenho visto falam sobre muitas desinformações e informações que a gente, como público que não tem conhecimento, a gente como veterinário ainda não tem o conhecimento como você tem, sobre coisas que podem influenciar com relação para o cuidado deles. Será que você pode nos falar como influencia a relação das redes sociais com entrar em contato com esse tipo de animais? As redes sociais, elas têm um impacto muito grande nessa aproximação, pois as pessoas postam muitos vídeos ou fotos fazendo carinho em capivaras ou alimentando saguis, e o nosso maior problema dessa proximidade totalmente feita de forma irregular são zoonoses ou oferecimento de alimentos que não são saudáveis para esses animais. A gente vê bastante pessoal dando doce, pão, especialmente para saguizinhos, porque eles acabam pegando de tudo, e essa alimentação traz muitos problemas para os animais, não só para os seres humanos, né? E também pensando no que a Ellen perguntou sobre qual é a relação da influência, na verdade, da internet, né, com a relação entre humanos e animais, qual realmente é a problemática disso, dessa relação entre animais e humanos, em questão de zoonoses ou também de alimentação? Os maiores impactos que a gente tem nessa rotina de aproximação entre humanos, saguis e capivaras são as zoonoses, né? E não só as zoonoses transmitidas do animal para a gente. Especialmente quando a gente está lidando com saguis e primatas, a gente consegue transmitir algumas doenças, especialmente o herpevírus para esses saguis, que é altamente severo para eles, né? Pode levar esses saguis a óbito até 7 dias pós-infecção. E as capivaras, elas têm a possibilidade de
transmitir a febre maculosa através da quantidade de carrapatos. Lembrando que a capivara em si ela não vai transmitir a doença, mas o carrapato que está nela vai transmitir essa doença. Sem contar que é ilegal, né? É um crime ambiental você alimentar e retirar um animal da natureza. Então a gente tem pessoas tirando os saguis, filhotes da natureza, colocando dentro de casa para criar dentro de casa. Isso altera o ambiente que esses animais vivem, trazendo alterações biológicas dentro do ecossistema. E a gente tem a alteração alimentar, porque a gente está trocando essas alimentações padrões deles, de frutas, verduras, folhas, por muitas vezes doce, pão. Isso gera também um impacto muito grande. Bom, aproveitando a temática da pergunta anterior também, né, de como as pessoas podem lidar com isso, gostaria de perguntar no nosso trabalho, tanto a gente agora como estudantes, procurando se formar nesse assunto, tanto você como médica veterinária já formada, como que o médico veterinário pode atuar nesse assunto para ajudar a conscientização? O que a gente pode fazer, como podemos conversar, atitudes que a gente pode tomar para ajudar nessa situação? A importância do médico veterinário em toda essa situação é realmente tentar fazer uma educação ambiental em escolas, palestras, cursos para a população, explicando quais são os riscos e quais são os malefícios da nossa interação com esses animais. E a gente tem o programa que chama One Health, que é o Saúde Única, que é a monitorização dessas doenças, aonde elas estão acontecendo, como que a gente pode evitar esse contato. E a gente ainda tem a obrigação como veterinários de, se a gente tiver uma autorização do IBAMA, de órgãos fiscais, a gente receber esses animais feridos e reabilitar e fazer uma soltura num lugar que ele não vá entrar em contato com as pessoas de novo, né? Que a gente consiga salvar mais vidas dessa forma. Tá, a gente viu tudo isso, mas eu ainda tenho uma dúvida que é muito importante. O que a gente deve fazer? Porque se aparecer um animal ferido na minha casa, eu devo socorrer, eu devo ligar para alguém? Se também eu tiver comida, eu posso dar para eles? Como que eu devo agir nessas situações que eles aparecem? Na verdade, explicar que o termo ajudar não quer dizer que é alimentar esse animal ou tirar ele de vida livre. O termo ajudar, ele vem para animais feridos. Se esses animais estão em vida livre, saudáveis, se alimentando com o bando, a gente não precisa alimentar nem tirar ele da natureza, né? Quanto mais próximo a gente fica desses pacientes, maior a chance da gente transmitir doenças para eles e acabar com o bando, né? Então, o ideal seria realmente ajudar os animais que precisam da ajuda, ou seja, animais machucados, feridos e doentes, não os animais saudáveis. Do que a gente pode fazer? Observar. Se esse animal não tiver machucado, se esse animal não tiver com doenças, a gente só vai simplesmente observar ele no habitat natural e observar se ele apresenta algum sinal clínico. A gente nunca vai alimentar, nunca vai trazer para perto e nunca vai tentar capturar. Uma vez que esse animal esteja ferido, doente, você pode ligar para os órgãos ambientais, normalmente o Corpo de Bombeiro, Polícia Ambiental, os CETRAS. Eles vêm fazer a retirada desse animal, até porque a gente tem métodos próprios para retirar esse animal da natureza, para que não ocorra mais ferimentos, tanto de pessoas como dos animais, né? E que a gente não traga doenças para eles também na hora da gente retirar. Ah, mas entrou dentro da minha casa, o que eu vou fazer? Mesma coisa, liga para os órgãos ambientais, eles vão e retiram esse animal. O que a gente tem que lembrar é que ter empatia por esses animais não quer dizer alimentar e retirar da natureza, quer dizer deixar eles viverem da forma correta e, se necessário, e caso eles estejam doentes, chamar o pessoal que realmente consegue fazer essa retirada de forma segura. É muito interessante esse tópico que a gente trouxe aqui, você comentou também, porque está muito presente no nosso dia a dia, né? Porque a gente não aprende muito como lidar com esses animais quando eles aparecem na nossa casa, né? Sim, com certeza. Lá no meu condomínio, por exemplo, eu moro num lugar que tem muita mata. Então, há muitas histórias de que há animais que invadem casas e eles gostam, assim, de pegar até mesmo os lixos, né? Eles sabem abrir geladeira, assim, gente, eles são muito inteligentes, eles podem abrir sua geladeira, armários, e às vezes a gente não sabe como lidar com isso, né? E, querendo ou não que vira uma infestação, mas
a gente não sabe como lidar realmente. Eles invadem as nossas casas e não tem muito o que a gente fazer. Também, tipo, eu meio que eles consideram a gente uma ameaça e da forma como a gente manipula eles vão reagir, né? Tipo, tem pessoas que eles vão tenta se aproximar deles como se fosse um animal fofinho e, gente, ele não é um animal fofinho. Nem o sagui, nem o capivara, eles são animais selvagens que eles vão se defender, nesse caso, tipo, pra se proteger. É uma coisa interessante que eu tava até comentando com a Dani hoje, na hora da aula, foi que uma amiga minha, o pai dela apareceu um macaco no condomínio, ele começou a dar comida pra eles, e aí o macaco começou a subir nele e tal, fofinho, até que o macaco se assustou e mordeu ele. E aí também entra na parte da zoonose, né? Porque a gente entra em risco, a gente traz problemas pra eles e eles também trazem problemas pra gente, né? É muito interessante essa ideia. E também tem esse problema sobre as zoonoses, que as pessoas acreditam que também os animais são o culpados pela doença. E realmente não. Ele vai ajudar a transmitir a doença, mas ele não criou a doença. A doença não está nele, no animal. É da forma como ele se alimenta, das feridas que ele pode entrar em contato. A gente pode transmitir também para eles. Então, acho que nesse sentido a gente poderia ser o culpado sobre entrar em relação com esses animais, alimentá-los e em contato direto. É como a própria Thaisa falou, né, na verdade, que a capivara. Querendo ou não, quando a gente tem muito contato com ela, as pessoas que têm muito contato podem adquirir febre maculosa. Não por causa da capivara, mas porque a capivara é, querendo ou não, um hospedeiro do carrapato. Então, a culpa não são dos animais, gente. Então foi isso o nosso episódio, gente. A gente queria agradecer muito a Thaisa também por nos ajudar. E eu espero vocês no próximo Capicast!